Boa tarde a todos. Na semelhança que fizeram os meus colegas, também agradeço aos membros do CITSAM aqui presentes por auxiliarem esta, esta sessão. E agradeço também terem aceito o convite, que era muito importante, não se fazia sem essa aceitação, e pelo contributo que fizeram, que eu acho que é muito bom e muito importante. O trabalho que agora vamos apresentar possui óbvios, mas inevitáveis contornos de balão de ensaio face ao projeto de doutoramento que nos encontramos presentemente a desenvolver. Pretendemos expor alguns dos dados desta investigação que se centra na temática da história político-administrativa. O nosso principal objetivo é abordar a construção do poder régio entre Dom Afonso II e Dom Afonso IV, e um dos principais indicadores para avaliar a autoridade destes reis passará por compreender a malha administrativa existente ao longo do período referido e a atuação dos vários oficiais do monarca. Será também necessário fazer uma adenda referente ao título que apresentamos, porque apesar de se falar em oficiais régios e de outros senhores, nesta apresentação centraremos a nossa atenção fundamentalmente nos primeiros e apenas faremos umas breves referências aos segundos. Para compreendermos melhor o poder régio e a sua extensão, recorreremos aprofundadamente às inquirições gerais, pois estas fontes debruçam-se sobre um vasto território e ao longo de uma cronologia alargada. Além destes aspectos, encontramos nos inquéritos régios um conjunto de pistas muito úteis para melhor entender o oficialato régio e a sua operacionalidade. Mais concretamente, iniciamos a nossa investigação pelos inquéritos de 1958, que consideramos terem um bom ponto de partida, tanto pelo território que as suas alçadas abordam, como pelo conteúdo dos seus textos. As inquirições gerais são fontes reconhecidamente ricas em informação e, uma vez que foram promovidas pelo Poder Régio, permitem-nos conhecer de perto certas realidades da sua administração. Nestas fontes, esse aspecto é desde logo visível, pois denotam-se resultados práticos no surgimento de novos julgados, sinal evidente de que os monarcas começavam a moldar o seu território. Além disso, nestas fontes podemos observar a atuação dos homens que representam territorialmente o poder do rei. As referências aos oficiais régios foram abundantes, embora nem sempre da maior qualidade. Igualmente, as informações que conseguimos recolher variam consideravelmente entre os diferentes julgados da primeira alçada. Verificamos alguns casos, como por exemplo Aguiar de Neiva, Caminha, Pena Rainha, Entre Alminho e Cávado, entre outros, onde a menção a estes homens foi pouco rica e variada. Nestes espaços, salvo pequenas exceções, ficámos pelas referências básicas a um juiz, a um mordomo e a um senhor da terra. Contrariamente, os julgados como Froião, Bouro e Neiva revelam a existência de uma rede, entre aspas, mais desenvolvida na administração régia. Naturalmente, estas referências articulam-se quase sempre em torno do que seriam os direitos do monarca e de quem é que ficava responsável por gerir ou penhorar os mesmos. Por questões de tempo, vamos nesta apresentação particularizar o caso do julgado de Bouro, após fazer um apanhado sucinto da maior parte dos dados. Poderíamos ter abordado o julgado de Valdevez, igualmente abundante em informação, mas o caso do Bouro parece ser ainda mais interessante porque estava organizado de uma maneira muito própria, como adiante veremos. Como se pode ver na gravura disponibilizada, no caso da primeira alçada, um dos objetivos primordiais seria identificar os direitos do rei em toda a terra do entre Cávado e Minho. Ora, para tal, seria imperativo reconhecer os atores responsáveis pela penhora dos mesmos, ou pelo menos que se realizasse uma ténue associação entre os ofícios e os direitos que iam sendo mencionados. Estas discrepâncias entre as informações de julgado para julgado podem ser explicadas de acordo com 3 argumentos. Em primeiro lugar, acreditamos que o conteúdo do questionário, onde a resposta não estaria dependente da menção concreta ao oficial responsável, condicionasse estes resultados. Pelo contrário, os diferentes informantes teriam sido muito mais específicos. Em segundo lugar, e embora seja um argumento geral, os jurados eram pessoas subjetivas e possuíam sensibilidades diferentes, pelo que é natural não se evidenciar uma homogeneidade no conteúdo das respostas também a este nível. E por último, e mais difícil de comprovar nesta altura, poderíamos estar a assistir a diferentes intensidades da afirmação da atuação dos oficiais régios nestes diferentes espaços.
No que diz respeito à metodologia, o primeiro passo será clarificar o que são episódios e não episódios. À partida, qualquer referência a um oficial ou pessoa em quem o rei ou outro senhor colocou alguma responsabilidade será sempre considerada. Na imagem encontra-se o território abordado pela primeira alçada, que corresponde, grosso modo, ao atual distrito de Viana do Castelo e uma parte do distrito de Braga. Contudo, para uma parte do texto das inquirições tivemos de impor alguns limites e considerar incluir apenas os testemunhos que mencionassem diretamente o oficial em questão. Esta delimitação diz respeito geralmente às ações que competeriam ao mordomo do rei. Quem já lidou com as inquirições sabe que existem frequentemente alusões a direitos que o rei tem em milhares de propriedades, como por exemplo, do casal A deve o rei ter um morabitino de renda. Neste caso, na ausência de um nome do oficial, não consideramos este testemunho. Este é um critério prático que prevê tornar o trabalho execuível. De resto, esta decisão não influencia grandemente o resultado final, pois, frequentemente é perguntado se o mordomo entra neste lugar ou freguesia. E assim, tendemos a saber em que lugares e freguesias entravam estes homens do rei. Porém, nesse capítulo, os textos das várias alçadas foram diferentes. Em algumas alçadas escreveu-se a pergunta citada, que acabámos de referir, e depois a resposta, mas noutros não. Na primeira alçada não nos aparece a pergunta, mas é feita alusão à penhora da voz, coima e calúnias no dito lugar ou freguesia. Seja como for, se a resposta for positiva, incluímos na nossa base de dados esse registro, mesmo que o depoimento não refira literalmente o mordomo ou o oficial em questão. Esta é a principal exceção ao critério abrangente que definimos. Após esta identificação, procedemos numa segunda fase a uma caracterização destas pessoas, onde se procurou responder a questões elementares, como o nome destas pessoas e o grupo social a que pertenceriam. Depois dessas duas etapas, categorizamos o caso, o que nos permitirá ultimamente perceber em que contextos surgem mais vezes referidos estes oficiais. Esta categorização, como se pode verificar, divide-se em três grandes grupos. O primeiro será o dos direitos, que se desdobrará em direitos régios ou não régios, de modo a separar convenientemente as referências a oficiais de senhores diferentes. Depois disso, no lado dos direitos régios, temos situações de alteração, reiteração e penhora de direitos régios, e também se inserem aqui os próprios direitos dos oficiais do monarca. E, por fim, consideram-se casos de corrupção que envolveram os membros do oficialato do rei. Um segundo grupo diz respeito às interações dos oficiais face ao património. Igualmente, separamos a propriedade reguenga da não reguenga. Depois disso, no lado dos bens do monarca, contemplamos situações de povoamento, alienação, demarcação, construção e corrupção. O terceiro grupo aborda as menções a oficiais dentro das inquirições, no sentido de terem desempenhado, testemunhado ou realizado qualquer tipo de ação no âmbito das mesmas, gerais ou não gerais. O quarto grupo prevê acolher situações excepcionais que futuramente, debaixo de análise de conjunto mais pormenorizadas, podem integrar grupos anteriores referidos ou formar uma categoria independente. De acordo com o que se pode ver no slide, pretendemos agora avançar com algumas ideias gerais dos dados que recolhemos até o momento e responder a algumas perguntas básicas. No total, identificamos 1.765 episódios que se distribuem por 17 ofícios diferentes. O ofício mais referido é de longe o do mordomo, com 1.103 menções, acompanhado pelo juiz com 404 referências. Estes são os cargos tradicionais, por assim dizer, para qualquer julgado, e por isso não surpreende esta predominância, pois o funcionamento da administração assentava na presença destas pessoas. Como vimos no prólogo da primeira alçada, os juízes foram efetivamente testemunhas na generalidade das freguesias dos seus julgados, e desse modo sabemos os seus nomes, mas sobre os mordomos estamos longe de poder afirmar o mesmo. Reconhecemos 22 juízes e a maior parte destas referências incidem sobre o seu papel enquanto testemunha, função que deve ser valorizada mesmo que tivessem sido obrigados a tal. A origem social da esmagadora parte destas pessoas é desconhecida e são escassas as referências diretas que possam ajudar a compreender potenciais critérios para a escolha destas pessoas para estes cargos. No que diz respeito aos juízes, os parcos dados da primeira alçada indicam-nos que seriam potenciais proprietários dentro dos julgados onde se inserem. Noutras vezes são referidos junto dos homens bons, o que parece apontar-lhes no mínimo uma origem local de renome ou prestigiada. Se brevemente sairmos
do espaço da primeira alçada e nos dirigirmos para o julgado do Gondomar, inquirido pela segunda alçada, constatámos um depoimento muito curioso pela voz do parque de São Cosme, de nome Vicente Paes. Este homem contou aos inquiridores que muito do que ele sabia havia sido contado pelo seu avô, e os enviados régios questionaram-lhe quem fora aquele antecessor. O pároco respondeu que o seu avô foi homem bom, juiz por muito tempo e também pároco naquela igreja. No caso dos mordomos, de 104 pessoas, reconhecemos 6 casos onde sabemos com relativa segurança que estamos diante de indivíduos de origem social potencialmente humilde, tratando-se de herdadores, foreiros, embora estes critérios sejam sempre difíceis de definir. Em alguns destes casos, sabemos que desta origem, porque é afirmado que determinadas pessoas eram foreiras do rei por cabeça e que deviam ser mordomos. Por exemplo, em Sangens, no julgado do Prado, é dito que da quintada de Dom Egas devem ser daí os mordomos ageiras por cabeça. Ou ainda em Subportela, no julgado de Neiva, onde se afirma que os filhos e netos de Gomes Gonçalves, entre outros, são foreiros do rei por cabeça e maior-domam o pão de Cortegaça. Como já referimos, verificamos uma clara prevalência para as menções aos juízes e mordomos. Quanto aos primeiros, a maior parte das vezes foram referidos os atuais juízes. Contudo, ocasionalmente, contaram-se episódios que envolvem antigos juízes dos julgados, como aconteceu em Neiva, Ponte Lima, Caminha, Valdevez e Penela. O caráter ocasional destas referências pode indicar um aspecto. Provavelmente, neste período, os juízes permaneceriam um tempo considerável nos seus cargos. Assim, a pouca substituição, em teoria, poderia levar a uma menor chance de se referirem diferentes juízes antecedentes. Na primeira alçada, surgem alguns episódios que merecem ser destacados. No primeiro, a existência de espaços que possuíam mais do que um juiz. Essa realidade verificou-se no julgado de Neiva, onde o juiz João Pérez partilhou com outro juiz, Pedro Silvestre, da Vila de Barcelos, o protagonismo enquanto testemunha na inquirição à freguesia com este nome. O segundo caso aconteceu no julgado de Valadares e requer alguma atenção. Com efeito, no seu território ocidental surge Martim Paz, referido como juiz deste julgado, que acompanhou os enviados régios em diversas freguesias. No entanto, enquanto os inquiridores se dirigiram para as freguesias mais orientais deste julgado, especialmente a partir da linha da Vila de Melgaço, o mesmo deixa de ser referido enquanto testemunha. Na última freguesia, em Castro Laboreiro, surge referido o nome de outro juiz, Mendo Pérez. Por outro lado, foram referidos juízes também de outros senhores, como nomeadamente de Coutos. 2 deles foram referidos enquanto testemunhas nas inquirições às freguesias que eram casa dos respectivos Coutos. Foi referido também um juiz entre herdadores rendeiros, que se deduz que podia ter sido eleito numa comunidade mais ou menos independente, embora careça de um maior aprofundamento esta questão, não tenho a certeza de que comunidade seria esta. E, por fim, um caso reportado em Oliveira, julgado do Prado, onde é dito que um senhor que não foi especificado colocava contra o que era suposto um juiz da sua filiação. Deixando para o momento seguinte o comentário aos mordomos, abordemos agora os restantes cargos referidos no gráfico. Dos cargos de natureza militar destacou-se o castelão, embora não fossem muito abundantes as referências a este ofício. Estas pessoas foram mencionadas essencialmente em 2 julgados, Penela e Nóbrega, mas também no de Neiva e Froião. As suas menções resumem-se grandemente aos direitos individuais solvidos essencialmente em dinheiro ou géneros e respeitando já a comodoria que tinham direito. Por seu turno, as menções aos serviçais surgem sobretudo nos julgados de Ponte Lima e de Valdevez, mas também no de Souto e Bordões, Froião e Nóbrega. A maior parte das vezes são referidos num contexto de nomeação de, os oriundos de uma certa família tinham de ser serviçais, num sentido onde eles tinham que assumir esse cargo. Nos outros ofícios surgem referências a alcaides, meirinhos, alferes, pretores, porteiros, chanceleres, assim como a guardadores de celeiros e de castelos e também inquiridores. No capítulo da operacionalidade, as inquirições não tendem a ser detalhadas na descrição da função dos diversos oficiais que vão sendo mencionados. No entanto, parece evidente que todos os ofícios pareciam ter uma área bem delimitada, como é o caso mais significativo dos juízes. Outros cargos poderiam desdobrar-se em funções mais específicas, como é o caso dos mordomos.
Por questões de tempos, vamos destacar agora os mordomos. Na primeira alçada, dos pouco mais de 1000 episódios que envolveram estes homens, em quase 200 foram feitas referências mais específicas à sua função. As duas mais comuns resumem-se à bifurcação maior e pequeno. O primeiro caso surgiu em 54 ocorrências e o segundo em 80. Temos a seguir outras designações bem conhecidas, como o mordomo das Eiras, em 18 ocasiões, o do pão, em 4, e por uma vez surge o mordomo da terra e o mordomo galinheiro. Também era frequente associar estas pessoas a um lugar onde exerciam as suas funções. Desse modo, temos 17 referências ao mordomo de Pradeiro, 2 ao de Ginzo, 1 ao de Moimenta e outra ao de Pedrozelo. Resta-nos dizer, em último lugar, que o cargo de mordomo não era evidentemente exclusivo ao oficial ato régio, pois registram-se 2 homens que tinham por filiação o ser mordomo do senhor da terra. A partir do exemplo deste ofício, veja-se em que categorias incidem os episódios onde eles foram mais vezes referidos. Indubitavelmente predomina a sua associação aos direitos, algo que acaba por ser compreensível, pois as suas principais funções giram em torno desses aspectos. Com efeito, os mordomos são associados essencialmente à penhora de direitos e à sua grande mobilidade. Do pouco mais de 1000 episódios identificados, a maior parte diz respeito às penhoras, sobretudo da voz e da coima, e pelo segundo critério, ao nível dos seus direitos individuais, destaca-se o direito à vida ou motoria, outra característica essencial deste ofício. Chega agora a ocasião de abordar o julgado de Bouro, um caso que a nível da organização se destaca. Ao contrário de praticamente todos os restantes julgados da primeira alçada, aqui afirma-se o que poderíamos provavelmente chamar de, entre aspas, um modelo. Com efeito, temos um juiz ao qual seguem um número variado de mordomos. Entre os segundos, verificamos os mordomos maiores e os pequenos. Por seu turno, várias freguesias tinham um determinado número de mordomos que eram oriundos especificamente de um par de famílias. Ao nível dos mordomos maiores, foi mencionado apenas um nome para as freguesias de Goães, Balança e Vilar. Referenciam-se 2 nomes para as freguesias Carvalheira e Chamoim. Nas freguesias de Vilela, Covide e Seramil surgem 4, 5 e 6 mordomos maiores, respectivamente. Em conformidade com o mapa que se encontra no slide, vemos que as freguesias referidas correspondem aos números azuis 3, 6, 7, 8, 10, 16, 17 e 18. As restantes freguesias não parecem possuir nenhum mordomo maior, pelo que se deduz que estas pessoas tivessem de ir, à ocasião, às freguesias vizinhas. Verificamos a existência de mordomos pequenos em apenas 2 freguesias e uma vila, concretamente nas freguesias de Chamoim, no número de 12 mordomos pequenos, e na de Vilar, que possuía 5. Relativamente à vila em questão, trata-se de Pregoim, que se situa na fronteira entre Chamoim e Carvalheira, representada no mapa pelo número 2764. Não sei se é assim tão visível. Face a esta diversidade quantitativa entre os 2 tipos de mordomo, torna-se curioso e digno de investigação futura entender a razão para uma potencial concentração dos mordomos pequenos. Ao nível das funções, os mordomos maiores surgiram mais vezes referenciados num contexto de penhora de direitos essenciais à coroa, como a voz e a coima, bem como a lutuosa. Já os mordomos pequenos surgem num contexto de penhoras de certas direituras e outros foros. Ambos partilham em conjunto menções a comodorias a que tinham direito, assim como responsabilidades de gerir, entre aspas, propriedade renga, isto é, dar a lavrar esses terrenos a potenciais candidatos e receber deles os direitos régios. Após constatarmos estes dados, surgem-nos 2 dúvidas. Em primeiro lugar, dificilmente se entende como é que esses mordomos pequenos, originários claramente de freguesias do norte deste julgado, seriam eficazes a desempenhar as suas funções após viagens mais ou menos longínquas às freguesias mais distantes. Em segundo lugar, não é esclarecido se estes eram ofícios desempenhados temporariamente e rotativamente, sobretudo porque foram mencionadas 38 pessoas para 2 cargos. Como se pode depreender, terminamos esta apresentação com muitas dúvidas, apesar de termos uma quantidade considerável de dados à nossa disposição. A grande carência de informação é transversal a diferentes dimensões, desde logo, para compreender se existiam critérios para a ocupação de um determinado ofício. Em teoria, diríamos que os requisitos para ser juiz de um julgado eram mais exigentes, mas não encontramos nos nossos dados nenhum esclarecimento significativo. Em breves palavras, as milhares de menções aos oficiais são de caráter esporádico ou ocasional, pelo que nem sempre se podem retirar com muita certeza características.
Outro aspecto que achamos ser pertinente referir diz respeito à aparente falta de uniformidade entre os oficiais régios presentes nos julgados da primeira alçada. Como afirmamos, existem alguns contrastes muito grandes dos ofícios referidos de julgado para julgado. Uma das certezas que temos é que quanto maior era o julgado, maior foi a variedade de ofícios que acabaram por ser referidos. A segunda afirmação inequívoca diz respeito à total afirmação e presença de oficiais tradicionais, como o juiz, o mordomo e o senhor da terra. Para terminar, e como creio que o gráfico 2 demonstrou, existem um conjunto de funções que se encontram consagradas a cada um dos oficiais régios. Contudo, acreditamos que a principal característica a destacar nos dados da primeira alçada dizem respeito à grande quantidade de comodorias ouvidas que os mordomos tinham direito. De certa forma, parece-nos que houve uma preocupação da parte dos enviados régios em registrar cuidadosamente onde é que deveriam estes homens do rei comer. Numa época em que seria muito provavelmente difícil garantir a lealdade de pessoas que não conviviam com o rei ou pouco se poderiam filiar com ele, torna-se muito importante privilegiar ou tentar de alguma forma conceder-lhes um estatuto diferenciado, do qual não deveriam gozar diariamente. Muito obrigado pela atenção.